A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, de Manaus, de todo o Brasil, do Amazonas. Você que nos ouve nesse momento, estamos dando início neste programa abençoado que tem alcançado muitas vidas, muitos corações. E hoje mais um programa que vai impactar a tua vida. Hoje nós temos aqui conosco uma equipe de irmãos abençoados, ministros, homens usados por Deus, pregadores, que vão estar hoje aqui comigo, fazendo esse programa que vai abençoar a tua vida, vai abençoar a tua casa. Aqui quem fala é o pastor Flaviano Negreiros, e nós vamos ficar hoje até às 18 horas com você. Não desligue o seu rádio. Eu peço desde já que você compartilhe a frequência, o link do aplicativo da rádio, para que todos os irmãos em todos os lugares possam ouvir essa programação, para que eles venham ser abençoados. Eu creio que hoje Deus tem uma palavra de cura, uma palavra de incentivo, uma palavra de bênção para a tua vida. Nós somos da Igreja Pentecostal Unida do Brasil e nós pregamos um único Deus verdadeiro, aquele que sempre foi o Deus de toda a existência. Foi o Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo. Então, meu amado irmão, fique ligado conosco. Nós temos aqui conosco nos estúdios, a presença do nosso amado irmão Emerson Rodrigues, nosso amado irmão Johnny Souza, nosso amado irmão Cláudio Ney e irmão Francisco Fátima. Todos são pregadores da palavra de Deus, todos eles ministram no altar. Eles têm saído, se destacado para pregar em vários lugares, e Deus tem usado esses homens. Todos eles têm cargo na igreja, são pessoas que têm sido fiéis na casa de Deus. E eu quero ouvir a saudação do irmão Cláudio Ney. Amém, boa tarde a todo o povo de Deus. Eu quero mandar um alô especial para a minha esposa Alexandra, que nesse momento está ouvindo o programa. Quero mandar um alô também para a minha filha Camille Radassa e para o irmão Caleb. É isso daí, hein? E fique atento, porque hoje o Senhor Ele quer falar com você. Nós somos da Igreja Pentecostal Unida do Brasil e pregamos o que a Bíblia ensina. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir também o brado do irmão Johnny Souza, ele que agora ele é líder, Ele é diretor local do ACAíba. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, pastor Flaviano, a paz do Senhor Jesus e a todos os nossos irmãos que estão ligados agora pela 91.1, nesse finalzinho de tarde, que Deus venha te abençoar. Eu quero mandar um abraço para todos os nossos irmãos formandos do IBA do ano de 2022. É tempo, é a hora da colheita. Você que se formou, você que está nativa na obra do Senhor, que Deus venha te abençoar. Esse alô é para você que está ligado conosco nesse finalzinho de tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos ouvir também aqui esse grande homem de Deus, esse pregador da palavra, ele que tem levado a palavra em vários lugares, já até pregou foi em meu lugar me representar, em vários lugares por onde às vezes não dá para me ir, que os convites às vezes são bastante, então ele já tem ido, já foi em Roraima, já foi em Rondônia, já foi em Parintins, em vários lugares. Dá o teu brado aí, irmão Francisco Fátimo, grande homem de Deus. Glória a Deus, obrigado pastor Flaviano, para mim é uma honra muito grande estar nesse programa, a voz do povo unicista. Eu creio que hoje, nesta terça-feira, dia 31 de janeiro do ano de 2023, eu creio que o único Deus irá chegar até você, porque Ele é o único, como diz a palavra de Deus. Quero mandar também um alô aí especial para minha esposa Daniele, meu filho Jaime, meu filho Beni e o meu sogro também, que está em Manaus, presidente distrital do Distrito Rio Juruá, pastor Edinaldo Alves. Glória a Deus, que maravilha! E agora, nesse momento, temos conosco na bancada também, grande homem de Deus, um homem que tem pregado em vários lugares em Manaus, até fora de Manaus também. Nós vamos agora ouvir a palavra, ele vai estar trazendo uma palavra aqui conosco, Uma palavra onde nós vamos estar meditando agora, para você que está nos ouvindo
em qualquer lugar de Manaus, no carro, na sua casa, você que está ouvindo pelo aplicativo, você que está ouvindo aí no sítio, você que está aí em Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Iranduba, você que está aí em outro estado ouvindo pelo aplicativo. Então abra seu coração nesse momento e o irmão Emerson vai trazer aí uma leitura da palavra para nós abrir esse programa de hoje. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus para todos aqueles que nos ouvem neste momento. Eu quero compartilhar uma palavra abençoada para o seu coração. A palavra de Deus se encontra no livro de Isaías 43, no versículo 10 e 11. Assim diz o Senhor Jesus: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que os saibais e me creiais e entendais que eu sou mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Glória a Deus. Então nesse momento nós vamos orar. Ore conosco. Ora conosco, Brasil, Amazonas. Senhor nosso Deus, meu Pai, nesse momento, Pai, nós estamos diante de Ti, diante de todos os ouvintes que nos ouvem. Que todos venham ser abençoados através dessa palavra, através desse programa. Meu Deus querido, que a Tua mão poderosa venha, meu Deus, curar. Venha, meu Deus, abençoar. Venha abrir os entendimentos das pessoas para ouvir a Tua palavra. Porque, meu Deus, o segredo de tudo aqui é a salvação das almas no dia da Tua vinda. Porque a Tua vinda, meu Deus, se aproxima. Meu Deus, os Teus dias estão, meu Deus, contados. Estão, Senhor, como um relógio, meu Pai. Meu Deus, nessa hora abençoa todos os ouvintes da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, então, nós estamos hoje aqui diante de uma palavra que foi lida, né? O irmão Emerson leu essa palavra e nós vamos falar algo para você acerca do único Deus verdadeiro. Esse único Deus que nós pregamos. Nós somos o povo unicista que cremos nesse único Deus. Nós não estamos aqui para criticar nenhuma religião. Nós não estamos aqui para condenar nenhuma religião. Nós não estamos aqui para discutir religião. Nós estamos aqui, irmão Claudinei, nós estamos aqui para trazer um conhecimento que nós pregamos. Nós pregamos esse único Deus. Como o irmão leu aqui, né? A palavra de Deus diz assim: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então, irmão Claudinei, a palavra de Deus diz que Ele é o Senhor e fora dele não há Salvador. É isso aí, pastor Flaviano. É isso mesmo que a palavra de Deus fala. E se o senhor prestar um pouquinho de atenção nesse versículo, o Senhor fala duas vezes: eu sou o Senhor. Ele repete duas vezes ele não deixa espaço para outro Deus. Ele diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Então é nesse Deus que nós pregamos, é esse Deus que nós confiamos. Atos 1:8, o Senhor diz: mas recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo e serei minha testemunha. E nesse momento nós estamos levando esse único Deus até você. E creia que é o único Deus que pode perdoar os teus pecados e pode salvar o homem. Em nome do Senhor Jesus. Esse único Deus, Ele é suficiente e salvador. Nós somos unicistas. Nós cremos na unicidade de Deus. Por que unicidade? Porque Ele é único. A Bíblia fala de Gênesis, Apocalipse, irmão Francisco Fátima, que Ele é único. Aquele Deus, a Bíblia diz assim que Deus, Ele foi o Deus que criou o céu, que criou a terra. E diz assim: eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória não darei a outro. A Bíblia fala: não há outro Deus além de mim, não há outra rocha que eu conheça. A palavra de Deus também mostra para nós, de Gênesis Apocalipse, como Deus se manifesta e como Ele se apresenta para nós. Nós nunca olhamos na Bíblia Deus falando, ou a Bíblia citando os deuses.
ou eles, ou os santos deuses, ou deles, mas nós encontramos a Bíblia falando somente no singular. Ele, o Deus verdadeiro, o Senhor, o Todo-Poderoso. Então esse Deus que nós estamos aqui para pregar e dizer para você, meu amado ouvinte, que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida. Esse único Deus, Ele pode te curar. Esse único Deus, Ele pode prosperar a tua vida. Esse único Deus, Ele pode te dar liberdade, Ele pode fazer tudo, Ele tem poder no céu e na terra. Glória a Deus, é verdade, pastor Flaviano. E quando Deus abriu o meu entendimento para o único Deus, eu nunca tinha visto ou ver alguém repreender um demônio no nome do Pai. Eu nunca vi alguém repreender um demônio no nome do Filho. Eu vi só repreender no nome de Jesus. Por quê? Porque esse nome é tão poderoso que primeiro ele foi revelado para os anjos, para depois ser para nós. E ele é tão poderoso, o nome de Jesus, que até em sonho opera milagre. Porque, ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, despojada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixar secretamente, e projetando ele isso, eis que em sonho apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque nela o que está gerado é do Espírito Santo. Até em sonhos ele operou milagre e disse: não temas, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e lhe porás o nome de Jesus. Glória a Deus. Realmente, pastor Flaviano, estamos aqui para falar do único Deus, Deus verdadeiro. Talvez você que esteja nos ouvindo, muitos em nosso meio que podemos ouvir, podem dizer: eu não creio em Deus, eu não creio que Deus existe. Realmente essa frase é verdadeira, Deus não existe. Existe, porque se eu disser que Ele existe, alguém o criou. Deus, Ele é, Ele não veio a existir. Esse único Deus, Ele veio, Ele é. Essa palavra, se Deus existe, não se aprega a Ele. Ele apenas, Ele é. Deus se apresentou a Moisés dizendo: eu sou, ninguém me criou. Ele disse para Moisés: eu sou. Deus falou, Jesus falou no Novo Testamento, antes que Abraão fosse: eu sou. Deus falou em Apocalipse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Esse único Deus, ele não se divide em três pessoas, ele não divide sua glória em três pessoas. Deus não divide a sua soberania entre o primeiro, entre o segundo e o terceiro. Ele apenas diz: eu sou único. Glória a Deus, aleluia. Eu quero compartilhar também uma palavra seguindo daquilo que o irmão Francisco falou. O profeta Isaías, amados irmãos, ele declara que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías está nos declarando que ele não viu três tronos e não viu três senhores, mas apenas um Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E eu quero declarar nessa tarde para os amados irmãos que apenas é um nome que podemos invocar, e através desse nome nós poderemos expulsar demônios, falar novas línguas, poderemos pegar em serpente e se beber alguma coisa mortífera. Nesse nome nada nos fará mal. Por quê? Porque o nome de Jesus, ele tem o poder no céu, na terra e debaixo da terra. A palavra de Deus fala em Tiago 2,19 que se tu crês que Deus é um só, fazes bem. Por quê? Porque se os demônios creem, irmãos, imagina eu e você. Os demônios, quando ouvem esse nome, ele estremece. O inferno não fica parado, o inferno ele fica incomodado. Você sabe por quê? Porque o nome de Cristo, ele move os céus e a terra. E é por isso que eu quero declarar que somente o nome de Jesus Cristo, ele tem o poder de mudar a minha vida e a tua vida e fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. Então qual é este nome, irmão Emerson? É Jesus Cristo, o Nazareno. É isso aí, irmão Emerson. E aqui também a palavra do Senhor fala aqui em Atos 9 e o versículo 5, quando Saulo ele saiu para perseguir a igreja,
E o Senhor, ele naquele caminho, uma luz brilhou tão forte. E Saulo pergunta: quem és tu? Saulo reconheceu: quem és tu, Senhor? E o Senhor responde para ele: eu sou o Senhor a quem tu persegue. Então é esse Deus que nós pregamos, é esse Deus que nós confiamos, e é na palavra do Senhor Jesus Cristo que nós nos baseamos. E você, meu amigo, você é convidado a ver todas essas referências que nós estamos falando. Atos 9 e o versículo 5, você vai lá, confere o que a palavra do Senhor está falando. Em Atos 2 e 38, a palavra do Senhor também, ela confirma, quando ali eles perguntam para Pedro: o que faremos, varões e irmãos? Ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele acrescenta mais: porque para vós é a promessa, para os vossos filhos, para todos que estão longe, para tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Glória a Deus, é verdade. Irmão Claudionei, eu podendo observar aqui com esses grandes homens de Deus, que esse Deus único, eu vejo muitas pessoas dizerem assim: entrega a sua vida, vem aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Vem aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Quando a pessoa entrega a vida, as pessoas já pregam, 3 pessoas já pregam mais de um Deus. Aquele único que foi oferecido ali no altar, ele não é mais único, ele não se torna mais suficiente Salvador. E eu quero te dizer, meu amado irmão, esse único Deus, ele se manifestou como Pai no Antigo Testamento. Ele se fez carne, a Bíblia diz que ele se fez carne e habitou entre nós. Hoje, por exemplo, você pode ver que o nosso Deus, quem é Deus? A Bíblia fala que Deus é Espírito, João 4:24, que o Deus Pai é Espírito. Está lá João 4:24, Deus é Espírito. Então Deus sendo Espírito, no Antigo Testamento, esse Deus ele se apresentava somente com uma natureza que era a natureza divina. Quando Deus, o Espírito Santo, que Deus é Espírito, esse Deus Espírito formou dentro de Maria uma criança, um ser humano, a Bíblia diz que esse Espírito habitou naquela criança. Então Deus passou ali a ter uma dupla natureza, a natureza humana e a natureza divina. Jesus passou a ser tanto Pai, Deus passou a ser tanto Pai quanto Filho ao mesmo tempo. Você pode ver em João 10:30 que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Ou seja, ele era um em carne e espírito. Filipe disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Então em João 14:8 e 9, Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus disse para Filipe: Filipe, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que faz as suas obras. Eu te pergunto, quem é que permanecia em Jesus? Era o Espírito. Foi aquele Espírito que o gerou. Porque se nós for crer em mais de um Deus, a Bíblia mesmo condena que a crença em mais de um Deus é idolatria. E os idólatras não herdarão o reino de Deus. Nós podemos ver, a Bíblia inteira mostra, de Gênesis a Apocalipse, que só existe um trono no céu. Quando Micaías tive a revelação de Deus, a Bíblia diz que Micaías viu um trono e um assentado sobre o trono. Ezequiel teve a visão de Deus e ele viu só um trono e um assentado sobre ele. O profeta Isaías, a Bíblia diz que ele viu um trono. Ele viu o Senhor em um alto e sublime trono. Ele viu um trono. E para você entender melhor que existe somente um trono no céu, você vai ver no livro de Apocalipse, quando João esteve na ilha de Pátimo, a Bíblia diz que ele esteve no dia do Senhor.
Então ele viu armado no céu um trono e um assentado sobre ele. Nós vamos entender, meu amado ouvinte, você que nos ouve nessa tarde, que esse único Deus, ele se manifestou como Pai, se desfez da sua glória e se manifestou como Filho. A Bíblia diz que hoje ele se manifesta como Espírito Santo. Você pode ver que Jesus fala lá em João 14:26, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Quando Jesus disse para os discípulos assim: eis que eu estarei convosco todos os dias, ele estava tratando do seu próprio Espírito, porque Deus é Espírito, e é um Espírito onipresente que está no céu, na terra, em todo canto. Você pode ver que quando Jesus orava, Jesus dizia: meu Pai que está no céu. Aí logo em seguida ele dizia, Francisco Fátio, o meu Pai que está em mim, o Pai que permanece em mim é que faz as suas obras. Então, Jesus tinha uma dupla natureza, uma natureza humana e uma natureza divina. Como homem, ele dormia na popa do barco, mas como Deus, ele se levantava ali naquele barco e acalmava a tempestade. Como homem, ele sentia fome, sentia necessidade, mas como Deus, ele multiplicava os pães. Enfim, tem tantas coisas que Deus se revelou como um único Deus verdadeiro, ou seja, o Deus manifestado em carne. Você pode ver lá no livro de Isaías, a Bíblia diz assim que Isaías, a Bíblia fala que Deus diz assim: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E essa palavra foi cumprida lá no livro de Mateus, onde a Bíblia diz assim: ela dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E isso para se cumprir o que o profeta falou lá em Isaías. Então, meus amados ouvintes, Jesus não é uma parte de Deus, Jesus é o próprio Deus. Francisco Fátima. É verdade, pastor Flaviano. Não é fácil, mas como o senhor falou aí, eu só pude entender a existência do único Deus quando eu descobri as duas, como o senhor falou aí, natureza de Deus. Dupla natureza, né? A divina e a humana. Na humana ele sentia sede, Johnny. Mas como Deus, ele é a água da vida. Como homem, Johnny, ele sentiu fome, mas como Deus, ele é o pão da vida. Como homem, ele foi crucificado. Mas como Deus, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E Colossenses 2:9 ele diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O profeta Isaías, em Isaías 44:6, ele diz assim, ó: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. É tanto que até os demônios conhecem ele pelo nome dele, Johnny. Atos 19 diz assim, ó: alguns exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Respondeu-lhe, porém, um espírito maligno e disse: conheço a Jesus. Não conheço pai nem filho, conheço a Jesus, e Paulo eu sei quem é. E vós quem sois? Por que que ele conhecia Paulo? Porque Paulo pregava a Jesus. Paulo pregava a existência do único Deus. Como ele diz: não há outro além de mim. Glória a Deus, é verdade, irmão Francisco, trazendo para esse assunto da dupla natureza de Deus, de Jesus. Eu quero aqui ler em Mateus 16:17, diz assim: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Em 2 Coríntios, capítulo 5:19, diz assim: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ou seja, se aquilo que revelou a Pedro, a revelação, não era carne e nem sangue, ou seja, foi o próprio Espírito, muitos questionam se Jesus é Deus. Quer dizer que o céu ficou vazio? Muitos trazem esse questionamento. Não, a palavra ela corrige, ela traz a verdade em 2 Coríntios capítulo 5:19. A saber, Deus estava em Cristo, o Espírito estava em Cristo,
porque a glória do Senhor preenche os céus e a terra. O Senhor estava lá e o Senhor estava aqui conosco, com os homens, trazendo a revelação e a salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos observar, irmãos, que nós estamos aqui para transmitir com exatidão a verdadeira palavra que hoje nós pregamos e que nós examinamos e guardamos em nossos corações. E aqui eu quero ressaltar e declarar, juntamente com todos aqueles que estão nos ouvindo, talvez alguém esteja perguntando, qual é realmente o nome do Senhor? É o Pai? É o Filho? Ou é o Espírito Santo? Isaías ele fala no livro 42:8, dizendo, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. E você me pergunta, então qual é o nome, irmão Emerson, que se refere a qual vocês pregam, ao qual vocês mencionam, da maneira que vocês louvam e exaltam? Eu quero te declarar e dizendo e afirmando, porque a palavra de Deus nos afirma através do apóstolo Mateus 1:21, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O que eu quero lhe dizer? Que somente Jesus, ele pode salvar o povo do pecado. Somente ele pode limpar, restaurar e restituir. Nessa tarde eu quero dizer, nós não podemos dar glória a não ser para o nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos jamais trocar este nome a qual nos comprou e nos remiu e nos trouxe para próximo dele. Estávamos perdidos, estávamos desesperados. Éramos homens e mulheres que não tínhamos esperança, mas ele veio à terra e ele se manifestou em carne, pagou um alto preço e nos comprou através do seu sacrifício. E hoje eu posso declarar que eu sou um homem salvo, um homem liberto, um homem que hoje eu posso dizer, este é o meu Senhor, Jesus, o Salvador. Glória a Deus. Você que está nos ouvindo, talvez pode nascer uma dúvida no seu coração acerca da mensagem do único Deus. Mas esse Deus que nós pregamos é o único Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos profetas. Eles sempre pregaram o único Deus. Eles nunca creram em um Deus dividido ou um Deus triplo. Não, eles creram no único Deus verdadeiro. Nós cremos na unicidade dessa forma. Se você ver quem é Deus, Deus é Espírito. Você pode ver de Gênesis a Malaquias, nos 39 livros da Bíblia, nós não encontramos ninguém vendo Deus. Ninguém jamais viu Deus. Deus ele foi visto na face de Cristo do Novo Testamento, nos 27 livros do Novo Testamento, onde Jesus estava. Quando Jesus nasceu, então Deus foi visto na face de Cristo. Você pode ver o que fala lá em Timóteo. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. Então, Jesus é Deus. Você pode ver que tudo é feito no nome de Deus. Qual é o nome do seu Deus? Se eu perguntar para você qual é o nome do seu Deus, você vai dizer, é o Pai, é Jeová, é Filho, é Espírito Santo. Nós vamos ver no Antigo Testamento que Deus se manifestou com várias formas de Jeová. Mas em Êxodo 6:3, a Bíblia diz assim, procura para mim aí. Êxodo 6:3, onde Deus disse, eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó. Lê para nós aí. Eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui conhecido. Veja, meu amado ouvinte, você que está ouvindo essa palavra, quando se trata deste versículo, onde Deus disse, eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, na outra tradução de Jeová, não lhe foi conhecido. Então, se as pessoas dizem que o nome do Pai é Jeová, com esse versículo, toda essa argumentação cai por terra que o nome de Deus é Jeová.
Nós vamos mais profundo quando a gente chega na altura do livro de Isaías 52:6, aonde todos clamavam pelo nome de Deus, todos queriam saber o nome de Deus. Deus falou pela boca de Isaías, dizendo assim: portanto o meu povo saberá o meu nome. Ou seja, o Antigo Testamento, irmão Claudinho Ney, ninguém sabia o nome de Deus. O nome de Deus foi falado no verbo futuro, portanto o meu povo saberá. Então, esse nome ele só foi revelado quando o anjo disse: ela dará à luz a um filho e porás o nome Jesus. Então nós vamos ver que o nome do Pai é Jesus, porque Jesus fala, ele mesmo fala em João 5,43, ele disse: eu vim em nome de meu Pai. Quando Jesus estava orando, ele disse: Pai, eu manifestei o teu nome aos homens. Está lá em João 17,6. Em João 17,26, Pai, eu fiz conhecido o teu nome. Então é só examinar. Nós vamos ver que lá em Hebreus fala que o filho recebeu o mais excelente nome, o nome de seu pai. E nós vamos ver que o nome do pai é Jesus. O nome do filho não é filho, o nome do filho é Jesus. Mateus 1,21 diz: ela dará à luz um filho e porás o nome Jesus. O nome do Espírito Santo também é Jesus, Claudinei. João 14,26, portanto, deixa eu lembrar aqui, João 14,26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Mostrando que esse nome é o nome do Espírito Santo. Então nós cremos no poder do nome, como os apóstolos criam. Eles pregaram esse nome. Veja o livro de Atos dos Apóstolos, aonde começa a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, que pregou a santidade, que pregou o batismo no nome de Jesus, que pregou, que batizou em nome de Jesus. Eles só pregavam em nome de Jesus, porque eles sabiam que o nome de Jesus é o nome de Deus. Eles só curavam em nome de Jesus, mencionavam o nome de Jesus, e a Bíblia diz que eles apanhavam, sofriam afronta por esse nome, e ainda se sentiu digno de sofrer por tudo isso. Então o nome de Jesus, a Bíblia fala que não há salvação, Atos 4,12. A Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, Claudinei. É isso aí, pastor Flaviano. É que o senhor acabou de falar em Atos 4,12, não há salvação em nenhum outro. Então, meu amigo, se você não é batizado no nome desse Deus, você precisa receber o nome do Senhor na sua vida, porque é o único nome que perdoa pecado, e no céu não entra o pecado. Então é esse nome que nós pregamos com base bíblica, naquilo que os apóstolos ensinaram, naquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Então você, meu amigo, nesse momento você está recebendo um nome que tem todo o poder e autoridade. O escritor ele escreveu que não ousava dizer que Deus morreu, porque Deus é Espírito, mas aquele que morreu era Deus. E nós cremos nesse único Deus verdadeiro. E você nessa tarde, você tem a oportunidade de ouvir essa palavra única e verdadeira que está sendo pregada nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. É verdade, irmão Claudionei. Numa empresa, irmão Johnny, se tem 3 sócios, todos 3 mandam, todos 3 investem e todos 3 têm direito à mesma coisa. E todos 3 se envolvem. Eu quero perguntar para vocês que não estão ouvindo esse programa: quem ajudou Deus a formar os céus e a terra? A Bíblia responde em Isaías 44, o verso 24 diz assim, ó: assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, ó, que sozinho estendi os céus e sozinho esprairei a terra. Se foi sozinho estendeu a terra, só Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Colossenses 1,16: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Se foi só ele sozinho que criou os céus e a terra, só ele tem todo o poder nos céus e na terra. Glória a Deus, irmão Francisco.
É esse nome que nós pregamos, é esse nome que nós cremos. João diz, lá no capítulo de número 2, verso 12: Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados seus pecados. E Paulo, novamente, no capítulo 22 de Atos 16, diz assim: E agora, por que te detens? Ele está perguntando: por que te detens? O que é que tem que te parado? E ele mesmo responde: levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Tudo aquilo que nós cremos no nome do Senhor e invocamos o seu nome para tudo. Ele deixou o seu nome para a salvação do seu povo e para limpar o pecado do seu povo. O seu nome é Jesus Cristo, irmão Francisco. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Olha, amado ouvinte da palavra de Deus, já estamos quase chegando ao final, mas queremos dizer para você, se você quiser estudar conosco a unicidade, o batismo em nome de Jesus Cristo, nós vamos ler nós vamos te mostrar aonde começou a igreja de Jesus Cristo. A primeira igreja começou no Ato dos Apóstolos. O livro do Ato dos Apóstolos foi aonde começou a igreja, aonde eles começaram pela primeira vez, sozinhos, somente com a ajuda do Espírito Santo, e ensinando tudo aquilo que eles haviam aprendido com Jesus. Então, daí para frente, nós vamos encontrar os hebreus, os judeus sendo batizados em nome de Jesus. Nós vamos encontrar os hebreus, vamos encontrar os coríntios, os tessalonicenses. Nós vamos encontrar todo o povo da Bíblia sendo batizado em nome de Jesus Cristo. Nós vemos Paulo foi batizado em nome de Jesus. Está lá, Atos 22:16. Ele foi batizado em nome de Jesus. Ele não cria, ele era contra esse povo que pregava essa mensagem. Os apóstolos apanhavam por isso. Mas da primeira vez que eles batizaram no nome do único Deus, foi em Atos 2:37, onde a Bíblia diz que confundiram-se os seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? A Bíblia diz assim: respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, é para vossos filhos, é para aqueles que estão longe, e isto é para quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então é para o batismo em nome de Jesus, é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. É só olhar Atos 2:37 a 39. E a Bíblia diz, irmão Emerson, nós já estamos encerrando, falta poucos minutos. A Bíblia diz que nesse dia quase 3.000 pessoas foram batizadas em nome de Jesus. Irmão Emerson. Glória a Deus, pastor Flaviano. Eu acredito que Deus fará grandes coisas através desse programa, e eu quero finalizar aqui com as minhas palavras dizendo, Apocalipse 1:8: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Estamos aguardando o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nós estamos aqui todos os dias, servindo constantemente, guardando a palavra, vivendo aquilo que Ele tem nos proporcionado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Muito boa palavra. A Bíblia fala no Antigo Testamento, essa mesma palavra que o irmão Emerson leu aqui, irmão Claudinei, irmão Francisco Fátima, ele diz assim: Deus fala, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Né? Eu já vi às vezes o Francisco Fátima pregando sobre isso, e eu vejo muitos irmãos que vieram, né, de outras congregações, de outras denominações, que creram na mensagem, que estão conosco. Deus abriu os seus entendimentos, e isso é uma realidade. Ele é o primeiro e o último, irmão Francisco. Glória a Deus, é verdade. Sou grato a Deus pela vida do pastor Flaviano. Foi batizado em nome de Jesus. E eu encontrei que de Gênesis, do capítulo 1 de Gênesis ao capítulo 22 de Apocalipse, nós não encontramos ninguém sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só em nome de Jesus. Por quê? É o nome que tem poder para perdoar pecado, conforme Atos 2:38, Atos 19:5, Atos 10:48, família do Cornélio descendo as águas em nome de Jesus. É isso aí, irmão Francisco, que nem o pastor falou, né?
Se você vê aí, olha, ele fala assim: eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro é presente. Ele diz: eu sou o princípio, é o futuro, e eu sou o fim. Então ele não deixa espaço para nenhum outro Deus, ele não deixa um espaço para nenhum outro tempo. Eu sou o primeiro, eu sou o último, o princípio e o fim. Então é o único Deus que nós pregamos, é o único Deus verdadeiro, é o único Deus que vem buscar uma igreja, um povo que se chama pelo seu nome. Se você ainda não tem o nome do Senhor Jesus, você não pode dizer que você se chama pelo seu nome. O único meio do ser humano adquirir o nome do Senhor Jesus é através do batismo. E se você ainda não foi batizado pelo esse nome, o Senhor ele não vai te reconhecer. O único meio que você tem é pelo batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso aí. Então, se você ainda não tem esse nome, você está ouvindo, você está tendo ciência do que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então corra em nome do Senhor Jesus Cristo para receber esse batismo, esse nome na sua vida. Muito bem, Claudionei. Viu o irmão Francisco Fátimo mencionando aqui sobre o batismo, né? Em nome de Jesus. E alguém que está nos ouvindo e vai dizer assim: mas a palavra de Deus fala em Mateus 28:19, lá: ide batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse assunto é muito importante nós relembrarmos. O programa já está encerrando, mas pode fazer um outro programa, né, comentando somente sobre isso aqui. Mas eu quero já deixar você ciente que quando Jesus disse isso para os discípulos, Jesus estava ordenando que eles fossem batizar no nome do Pai. E eu falei para você no começo do programa que o nome do Pai é Jesus. O nome do Pai não é pai. Eu sou pai, Claudinei é pai, todo mundo que está aqui é pai. Até o diabo é pai, pai da mentira. Então, Jesus disse: ide batizar em nome do Pai, em nome do Filho. Todo filho tem nome. Ela dará à luz, a Bíblia diz em Mateus 1:21, ela dará à luz um filho e porás o nome Jesus. Então aquele filho tinha nome. Então Jesus disse: ide batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Agora, quem Jesus estava mandando? Johnny, Jesus estava mandando os discípulos. Foi uma reunião que eles tiveram. Pode ver que a Bíblia diz assim: seguiram os 11 para o lugar que Jesus designara. E quando eles viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, se aproximando deles, disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aqui Jesus disse para ele que ele era Deus no céu e na terra. Jesus disse assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Sobra poder para alguém? Se tivesse outros deuses além de Jesus, o Pai e o Espírito Santo ficaria sem poder. Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Jesus não estava mandando seus discípulos a repetir as palavras Pai e Filho. Jesus estava mandando eles batizarem em nome do Pai. E quando Jesus se retirou para o céu, os discípulos, em Atos 2:38, cumpriram a palavra batizando em nome do Pai, porque eles mencionaram o nome do Pai no batismo. Quando eles perguntaram, e ouvindo eles essas coisas, confundiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmão? Eles perguntaram a Pedro, Claudinei, e aos demais apóstolos: o que faremos? A Bíblia diz que Jesus havia entregado a chave do reino do céu para Pedro. E disse: Pedro, o que tu ligar na terra será ligado no céu. O que tu desligares na terra será desligado nos céus. Perguntaram: o que nós faremos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então nós vamos encerrando o programa por aqui. Johnny pode fazer ainda um pouco desse comentário. Glória a Deus. Só trazendo um pouco do meu testemunho, antigamente eu não conhecia a unicidade de Deus, o único Deus, mas no dia que foi pregado a palavra de Deus para mim, do único Deus verdadeiro, foi como uma cortina que se abriu e me traz à mente nesse momento a palavra que Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 4:4, dizendo que o Deus deste século cegou o entendimento de muitos. Então um dia eu tive meu entendimento cegado,
Mas quando a palavra do único Deus, do batismo em nome de Jesus foi pregado para mim, naquele dia meus olhos se abriram e a partir daquele momento eu fui batizado em nome do Senhor Jesus. E até o dia de hoje eu tenho perseverado em um único Deus, crendo na sua volta desse Deus verdadeiro. Glória a Deus. O Johnny seria a mesma coisa que eu. Quando eu não conhecia a palavra de Deus também, eu estava muito perdido. E quando eu vi a palavra de Deus pela primeira vez, eu entendi que o verdadeiro caminho era seguir o Senhor Jesus Cristo. E uma coisa que me chama muita atenção quando abro a palavra de Deus no livro de Apocalipse 1:17, eu entendo algo que me chama muita atenção e muitas pessoas ficam se questionando. Olha o que o Senhor Jesus Cristo nos fala: não temas, eu sou o primeiro e o último, e eu que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. O que eu quero declarar é que somente esse Senhor Jesus Cristo, que nos comprou, Ele tem o poder, Ele tem as chaves, e jamais ninguém poderá tomar dele. Ele foi morto, mas Ele mesmo declara: eis que estou vivo para todo o sempre. Amém. Meu amado irmão, esse Jesus, Ele é único, suficiente Salvador. Em 1 João 5:20, a Bíblia diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E no verdadeiro nós estamos, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ou seja, no dia da vinda de Cristo, Ele, esse único Deus, irá nos receber. Nós estamos aqui em um trabalho apostólico, é um trabalho de santificação, de santidade ao Senhor. Nós vamos estar gravando um programa falando sobre santidade no viver, vamos estar falando sobre unicidade. Nós temos muito a pregar nesse Deus. O nome dele é o que estremece o inferno, é o nome que cura. Hoje mesmo nós tivemos um grande culto abençoado, onde Deus operou poderosamente. Nós estamos na campanha das primícias. E se você quiser fazer uma visita para nós vamos deixar o telefone 92 991 35 7108. Você pode ligar. O nosso endereço é Rua São Valentim, número 180, bairro Monte Pascoal, próximo à Avenida Passarinho. Você é o nosso convidado especial para estar conosco, Nós estamos todos os dias aqui na IPUB Monte Pascoal em campanha de domingo a domingo. O encerramento vai ser agora dia 5, se você quiser vir, para ser abençoado por esse Deus poderoso, esse único Deus. Olha, quantos milagres Deus tem operado. Eu tenho visto muitos milagres. Então, meus amados irmãos, eu vou passar aqui a palavra para o Francisco Fátima, ele que é auxiliar da casa do Senhor, ele é um homem usado na mão de Deus, na pregação, e ele vai dar aqui as suas considerações bem rápido para nós já encerrarmos. Glória a Deus, aleluia. Estamos chegando quase ao final do programa. E você pergunta: irmão Francisco Fátima, o que eu tenho que fazer? Eu fui um ladrão, eu fui um adúltero, eu fui um afeminado, o que eu tenho que fazer? A Bíblia me responde algo para isso. 1 Coríntios 6:9, meu irmão, diz assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Nem vos enganei, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbado, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós foste lavado, foste santificado, foste justificado em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Esta é a palavra de Deus para o teu coração. Glória a Deus, graças a Deus, meus amados irmãos ouvintes, você que nos ouviu até agora, eu quero deixar um abraço especial para todas as secções do nosso distrito. Quero deixar um abraço especial para o distrito Zona Franca Leste, para todos os presbíteros, para todos os pastores. Nós estamos aí nos preparando para um grande mover de Deus no dia 6 de fevereiro, no mini centro de convenções, no primeiro culto da bênção. Então só tenho a agradecer aqui, irmão Emerson, irmão Johnny, irmão Cláudio Ney, irmão Francisco Fátima, por esse maravilhoso programa. Que Deus te abençoe. Tchau, Manaus, tchau, Brasil. Amanhã voltaremos de novo. Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus.